Então diz assim as Sagradas Escrituras em Mateus 20, verso de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro, talvez na sua versão está um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o dia inteiro? Disseram-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um denário cada um, e recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros, esses últimos, trabalharam só 1 hora, e tu igualaste eles conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustastes tu comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom. Mateus capítulo de número 20 é um texto que recentemente, há alguns domingos atrás, eu usei para poder falar sobre o chamado. E quando nós falamos sobre o chamado, eu disse que a palavra chamado, no original, dá a ideia de grito. Então, Deus está gritando, chamando pessoas, comissionando pessoas para o serviço. A palavra chamar, o termo chamar, significa literalmente grito. Então é como se Deus estivesse gritando, onde alguém pudesse dar ouvido na necessidade de uma função. Então Deus está gritando e chamando para que alguém venha trabalhar em sua obra. Foi isso que nós falamos, e a ideia dessa mensagem, o cerne dessa mensagem, foi justamente o fato de nós termos aqui naquele domingo, ter consagrado, ordenado pessoas ao diaconato. Por isso, usamos esse texto. Esse mesmo texto quero usar hoje para falar sobre fé, além da meritocracia. Texto esse que foi anunciado, escrito por Mateus, mas anunciado por Jesus. Jesus que é meu Senhor, Jesus que é teu Senhor, Jesus que foi prometido lá no Jardim do Éden. Diria eu que ainda melhor, a ação de Jesus, a missão de Jesus, ela acontece ainda antes da fundação do mundo, antes da fundação de tudo aquilo que nós acreditamos ser material, dessa realidade cósmica, dessa realidade tangível, conhecível que nós temos. Antes disso, a cruz de Cristo já era conhecida, como escreveu o nosso amigo Pedro no primeiro capítulo da sua primeira carta, no verso de número 20, dizendo: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor a nós. Então Cristo é prometido, a sua cruz, a sua obra, a sua missão, antes da fundação do mundo. E chega o momento em que esse Cristo ele vem à terra, pois a promessa, ela se cumpre. E quando Jesus ele vem à terra, Jesus ele sobe ao monte, como Moisés subiu ao monte. E quando Jesus sobe ao monte, ele se coloca na figura de legislador. E ele começa a legislar, como Moisés, legislador, também vai legislar
legislar, vai trazer a lei de Deus. Então Jesus no monte, que hoje é chamado de monte da bem-aventurança, começa a falar sobre o seu evangelho. O seu evangelho é a interpretação de Jesus acerca da lei de Moisés. É assim que Jesus se transfigura, se mostra, se revela, para que o povo de Israel viesse conhecê-lo, aderi-lo, dar crédito à sua palavra. É assim que Jesus inicia o seu ministério. E a palavra evangelho não é uma palavra inaugurada por Jesus. Não foi Jesus que trouxe o termo evangelho. O termo evangelho é algo usado pelos romanos. Os romanos usavam o termo evangelho, pois a palavra evangelho, a ideia de Roma em relação ao evangelho, era trazer o good news, as boas novas, trazer uma notícia do Cristo. Mas que Cristo é esse? Esse Cristo não é Jesus Cristo. Esse Cristo, a boa notícia que o Império Romano trazia, era de César, pois César era também chamado de Cristo. Por isso que o crime de Jesus, ele foi tanto no âmbito religioso, como também no âmbito político. Para o sinédrio judeu, Jesus cometeu blasfêmia, pois Jesus disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus atribui as características do Pai, o tetragrama, o nome de Deus Pai para ele, e depois Jesus vem e diz que é o Filho de Deus, o prometido, o Cristo. Então, partindo desse pressuposto, o sinédrio judeu quer condenar Jesus por blasfêmia, religião, só que eles não podem matar. É contra a lei de Moisés um judeu matar, mas precisamos matar o Cristo. Então o que nós fazemos? Vamos acusar ele de rei, vamos acusar ele de auto se denominar Cristo. E em um império não pode ter dois reis. Como que o Império Romano vai ter Cristo César e Cristo Jesus de Nazaré? Não tem como ter dois reis, não tem como ter dois ungidos, não tem como ter dois Messias. Então eles levam Jesus para Pilatos e diz: cometeu crime político, ele é um traidor da coroa, ele é um traidor do império, um traidor de César, se opõe a César. Aí Pilatos olha para Jesus e diz: eu não encontro crime nenhum nele. Para poder crucificar, o que eu faço com esse que vocês chamam de Cristo? Nós não chamamos de Cristo, nós temos apenas um rei, e esse rei é César. Esta passagem é descrita no Evangelho de João, no capítulo 19, verso de número 1 até o verso de número 16. Então, quando nós falamos do Evangelho que Jesus traz, ele traz o Evangelho diferente de Roma. Quando Jesus sobe ao monte e começa a falar da lei, e o título que ele dá à sua interpretação é Evangelho, a mensagem que Jesus está mandando é o seguinte: eu também tenho um evangelho, e o meu evangelho é diferente do evangelho romano. Não tem nada a ver com o evangelho de Roma. A paz que Roma prega não tem nada a ver com a paz do meu evangelho. O meu evangelho traz uma paz que é inacessível, é incompreensível. Você dorme em meio aos problemas, você não se preocupa, ou na verdade se preocupa, mas entrega na mão de Deus e está de tudo de boa. A minha paz, então, ela confunde a mente do homem que não é espiritual. Então eu também tenho um evangelho. E quando Jesus sobe ao monte, ele traz o seu evangelho, e o cerne do evangelho é o quê? O sermão da montanha. Sermão esse que John Stott vem dizer que é a contracultura. O evangelho, a palavra de Jesus, ela vai no lado contrário ao sistema vigente. O sermão da montanha é tão famoso e tão fabuloso que fez Mahatma Gandhi dizer que se todas as literaturas do mundo se perdesse, mas ficasse apenas o sermão da montanha, então não teríamos perdido nada. O sermão da montanha, ele é
é completo para levantar qualquer pessoa e qualquer nação e qualquer sociedade. Por isso, perde-se tudo, mas não perdeu o sermão da montanha, então não perdemos nada. Então, o que é o Evangelho em rápidas definições? Um novo sistema de vida. O que é o Evangelho? O outro lado da vida. Vem que eu vou mostrar para você como podemos viver de modo diferente. Vem que eu vou mostrar para você como podemos encarar os problemas de modo diferente. Vem que eu vou mostrar para você como podemos nos relacionar de modo diferente. Por isso, contramão do mundo, do sistema, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele vai na contramão. O Evangelho, ele é uma nova experiência de vida, que é contrária ao sistema. Mas a pergunta é, que sistema é esse que o Evangelho vai na contramão? Eu acredito que é o sistema que é descrito, por exemplo, lá em Daniel, naquela passagem onde Nabucodonosor tem um sonho, tem uma estátua e vem uma pedra e destrói a estátua. Quando nós vamos para o Éden, nós vamos ver que Deus diz que a serpente vai ferir o calcanhar daquele que foi prometido. Só que ele pisa na cabeça da serpente. A luta de Jesus no Éden é contra o pecado. Então Jesus vem para quê? Para dominar o poder do pecado. Ok. Mas em Daniel agora nós temos uma nova experiência, uma estátua. E vem a pedra. E essa pedra então quebra a estátua, onde? Justamente dos pés para cima. E nós vamos ver que agora o poder de Jesus vai além do pecado. Jesus luta agora contra o sistema político dos grandes impérios. Então é contra esse sistema que o Evangelho ele vai na contramão. E como é que eu posso caracterizar esse sistema? Primeiro, esses sistemas são caracterizados por grandes expansões. Custe o que custar. Então, antes do Império Romano, nós tínhamos outros impérios. E depois do Império Romano, apareceram e surgiram outros impérios. E quando você faz uma balança comparativa, todos possuem as mesmas características. Avanço militar, expansão de fronteira, expansão de imposto, corrupção, rastro de sangue, exploração, deixando filhos órfãos, pais desfilhados. É as mesmas características, são as mesmas características, não muda. Então não importa o que na verdade, o que estamos fazendo com essa cultura, com esse povo, o genocídio que estamos fazendo, o que importa é como estamos lucrando com os tributos. Não muito obstante, chegamos na época medieval. E na época medieval, se você não faltou na aula de história, tem o período chamado de grandes navegações, onde a Europa desbrava o mundo andando nos grandes oceanos do mundo. E quando ela chega numa terra nova, o que ela faz? Exploração. E quando ela encontra uma raça diferente da sua cor, o que ela faz? Exploração, escravidão. Aí nós encontramos a fase da modernidade, Revolução Industrial, século de número 18, aí temos um novo período histórico, neocolonialismo. E no neocolonialismo agora eu não só exploro a pessoa, como eu exploro a natureza, degradando o meio ambiente. Então é contra esse sistema de expansão a todo custo, não valorizando nada, não valorizando ninguém e colocando pessoas como objetos, que o Evangelho é contra. O Evangelho não aprova essa falta de dignidade. Que tipo de sistema é esse? Que o Evangelho vai na contramão? É o sistema, por exemplo, de acreditar que a riqueza, ela é caracterizada pelo acúmulo. Porque quando você fala de riqueza, a ideia que vem em minha mente, em tua mente, é uma conta cheia, uma conta recheada, e está lá o dinheiro empoeirando, está lá o dinheiro pegando teia de aranha, está lá o dinheiro parado, está lá o dinheiro sem se movimentar. A ideia de riqueza dos grandes impérios, a ideia de riqueza do mercado financeiro, a ideia de riqueza do capitalismo é essa: um dinheiro estocado, um dinheiro parado, quando na verdade a verdadeira riqueza é quando esse dinheiro se movimenta para satisfazer a necessidade do outro. Dinheiro parado não é riqueza.
Isso é tão verdade, que quem tem muito, age como se nada tivesse e quer sempre mais. Mas quem tem o suficiente ou quase nada, e é generoso ao dar, ele é pleno, ele é satisfeito, ele não tem carência dentro de si, o buraco na alma, onde o outro que tem muito, que acha que tem riqueza, tem o buraco na alma. Se riqueza é acúmulo de bens, por que lhe falta alguma coisa? E aquele que doa, aquele que é generoso, aquele que compartilha, esse é pleno. Eu gosto da frase que diz: você só possui o que você doa. Repito, você só possui o que você doa, pois o que você não doa, possui você. E eu aconselho, irmãos, vocês a serem cristãos de Bereia, tá? Porque eu tenho certeza que tu não vai assistir a mensagem no YouTube depois. Você vai assistir de outro pastor famosinho por aí. Então comece a escrever. Porque quando você escreve, você grava muito mais. Eu vou repetir a frase de novo. Você só possui o que você doa, pois o que você não doa, possui você. Em outras palavras, você é escravo daquilo que você não consegue abrir mão. Quando na verdade a missão de dominar foi dada ao homem e não a coisas. Aí então, isso me traz à memória o que o meu grande amigo Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 5, verso de número 10, e ele diz assim, olha só que interessante. Quem amar o dinheiro, Rodrigo, até vejo Salomão me ensinando, quem amar o dinheiro, Rodrigo, jamais dele se fartará. Por isso que tem muita gente correndo e nunca tem. O amor está no foco errado. O amor está no objeto errado. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, veja bem, amar, tá? Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Porque o amor compete com Deus. Na verdade, Jesus coloca, o amor não, o dinheiro compete com Deus. Na verdade, Jesus coloca o dinheiro no mesmo patamar que Deus. O dinheiro é um Deus também. Tanto que ele tem um nome, chamado Mamon. Você está amando quem? Então, se tu ama o dinheiro, você nunca vai se fartar dele. E isso me traz outra frase, que eu também gosto. Quem ganha 1 milhão, ganha uma missão. E eu vou repetir. Quem ganha 1 milhão, ganha uma missão. Jesus jamais vai te dar alguma coisa para que você guarde. Jamais. Jesus dá para você compartilhar. Para você abençoar vidas. E isso é tão verdade, que Salomão demonstra o segredo da felicidade, já no verso de número 11, de Eclesiastes, capítulo 5, e meu amigo Salomão então escreve assim: onde os bens se multiplicam, ou seja, está sendo repartido, ali também se multiplicam aqueles que comem. Então você está tendo, está compartilhando, vai vir mais gente para tu dar, para tu compartilhar, para tu abençoar, para tu ajudar. Aí olha o que Salomão escreve: que mais proveito, pois, tem os seus donos do que ver com os seus olhos? Está se referindo ao quê? A alegria, a satisfação de ver outros serem abençoados. Essa é a verdadeira riqueza. E é contra a riqueza acumulada que o Evangelho é contra. Que o Evangelho vai na contramão, que o Evangelho combate. Que sistema é esse que o Evangelho combate? E acredito que é o sistema da meritocracia. E por meritocracia, eu entendo que é o sistema que trabalha com a sensação de direito e merecimento. Vou repetir. Meritocracia, ela provoca uma sensação em nós de direito e merecimento. Vou te dar um exemplo. Porque eu fiz isso,
tenho o direito daquilo, e é justo eu receber aquilo outro, porque mereço, porque eu me fiz isso durante tantos dias, tantas horas e tantas coisas mais. A meritocracia cria em nós a sensação do direito e a sensação do merecimento. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, nas distinções de grupos que a meritocracia também cria, porque a meritocracia, além de trabalhar com direito e a ideia de merecimento, cria grupos, faz grupos. Vou te dar um exemplo. Aí tu é um voluntário. Aí tu chega no serviço lá, mano, na minha igreja é diferente lá, mano. Sério? Opa, a minha igreja lá é top. Porque os voluntários lá trabalham pra caramba. Puxa, que legal. Mas vou te falar, mano, tem os caras que trabalham mais que os voluntários. Quem são? Os líderes. Mano, mas só entre nós aqui, tem outro grupo lá que trabalha ainda mais que os líderes. Você acredita? Os pastores conselheiros, esses ralam. Os pastores conselheiros dos departamentos, esses ralam. Sério. Mas, mano, ninguém supera, cara. Ninguém supera o pastor sênior da igreja. Como esse trabalha. Aí, então, falou, sério, o teu pastor trabalha? Porque tem alguns pastores que não trabalham. Não, mano, é por isso que a fatia do bolo é maior para ele. Quem trabalha mais. E eu poderia reclamar, ou qualquer um que exerce uma função pode reclamar. Como eu faço, tenho o direito e mereço. E o evangelho não trabalha assim. E o evangelho não é assim. É por isso que Jesus vai pregar. E Mateus escreve no capítulo 20 do seu livro, a partir do verso de número 1, o que nós acabamos de ler aí na parábola. Por isso, fé além da meritocracia. Quando eu olho para essa palavra e eu leio essa parábola, a grosso modo me parece que Deus é injusto. Porque Deus, o Pai, Ele dá a mesma coisa para quem trabalhou menos e dá a mesma coisa para quem trabalhou mais. Isso para mim soa estranho. E por que isso para mim soa estranho? E por que para você parece estranho? E por que parece que Deus é injusto? Porque você e eu temos algo cultural que está impregnado em nossa mente. O sistema capitalista. E segundo o sistema capitalista, quem trabalha mais, quem estuda mais, ganha mais. Quem está mais tempo de casa, tem mais vantagem. Tanto que a gente defende isso. Vai um funcionário na sala do diretor e diz assim, não, porque eu já estou há 3 meses aqui e eu gostaria de um aumento. Aí então o diretor diz, mas eu estou dando aumento para quem acabou de completar 5 anos. A gente trabalha assim, com tempo de casa. A gente trabalha com sistema acadêmico. A gente trabalha com diploma. A gente trabalha com esforço diário. E o evangelho não é assim. Jesus deixa isso muito bem claro. Que o evangelho não trabalha como esse sistema. Então eu olhei para a parábola e fiquei perguntando, qual que é o cerne, o significado desta parábola? Qual que é o significado do evangelho nesta parábola? Como entender o evangelho nesta parábola? Porque Deus não é injusto. Então, como eu posso extrair uma lição disso? E a primeira coisa que eu percebo é que o âmago desta parábola, ela representa, ela demonstra que Deus em todo o tempo todo é generoso. Ponto. E por que o Deus Pai é generoso? Deus Pai é generoso, primeiro, porque Ele paga a mesma coisa para quem trabalhou menos e paga a mesma coisa para quem trabalhou mais. Então, esse que trabalhou menos, recebe a mesma quantia do que o outro. Generosidade, bondade. Tanto que Ele mesmo diz na parábola, eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu. É direito dele. Generosidade. E por que Deus é generoso nessa parábola? Simples. Porque os primeiros trabalhadores, no período de recolher uva dos vinhais,
Esses trabalhadores estavam lá, eles não foram contratados em tempo hábil. E todo trabalhador que não era contratado em tempo hábil, recebia, porque estava de reserva, estava ocioso, ele não tinha encontrado emprego, então ele iria receber menos do que um pagamento no dia. E o dono da vinha recebe pagar para ele um dia de trabalho. Até esses que começaram a trabalhar mais, eram para receber menos. E o pai paga a mesma coisa, dá mais do que eles mereciam. Generosidade. Eu fiquei pensando, quando eu chegar lá no céu, essa parábola se concretizando. Eu imaginei eu lá no céu, e obviamente eu não procurei você, porque eu vou querer ver os grandes, os heróis da fé. Eu vou querer conversar com esses caras. Já passei a vida inteira aqui com vocês aqui. Eu não quero mais conversar com você, não. A fila anda, filho. Eu vou conversar com o outro. Então, aí eu chego lá no céu. Aí o primeiro que eu procuro, Billy Graham. Aí eu encontro ele. Aí eu dou um abraço nele e falo, mano, como você foi usado, cara. Ah, quem é você? Eu falei, eu sou o Rodriguinho, lá de São Miguel. Da Igreja Preta. Ah, você é uma das ondinhas? Eu sou uma das ondinhas. E aí eu chego nele e falo assim, Billy Graham, me fala aí, esse é o seu galardão, deixa eu ver o seu galardão. Aí Billy Graham tira o galardão assim e fala, puxa, que da hora. E ele fala, e Rodrigo, você já ganhou o teu? Já. Aí eu mostro o meu. Aí ele olha para o meu e fala, puxa, é igual. Aí eu falo assim, mas é diferente. Ele, como assim? Como é que pode ser igual, mas diferente? Aí eu falo, eu trabalhei menos. E isso acontece com João Wesley, com Spurgeon, com Whitefield, com Martinho Lutero, com João Calvino. Aí eu chego em Wycliffe, chego no Savonarola, até que eu chego na era apostólica e encontro Pedrovsky. E aí eu encontro o meu amigo Paulinho. E depois eu encontro um grande homem, Moisés. Aí eu chego nele e pergunto do galardão dele. Fala aí, Moisés, e o teu galardão? E nisso está todos esses grandes homens aqui. E o Rodriguinho está no meio desses caras. E o teu galardão aí? Fala aí, Moisés, está aqui. Eu falo, é igual. Só que é diferente. E por que é diferente, mas é igual? Eu trabalhei menos, bobo. Esse é o Evangelho. Ele vai receber a mesma coisa que eu. E é o grande Moisés. Oh, irmão, ele vai receber a mesma coisa que eu. Aí, então, eu olho que na nossa conversa, no nosso bate-papo dos máximos, aí eu olho para eles e vejo que não há inveja. Pelo contrário, um começa a elogiar o trabalho do outro e agradecer pelo trabalho do outro. E eu que trabalhei menos, o Paulinho vem e vira assim para mim, irmão Rodrigo, você não sabe como você foi importante na última hora. Esse é o Evangelho. Porque Deus é generoso. Como entender esse Evangelho? A parábola dos trabalhadores da vinha revela que o reino de Deus, e aqui eu gostaria muito que você prestasse atenção, o reino de Deus trabalha com dignidade e não produtividade. Enfia isso na tua cabeça. O Evangelho do Reino de Deus trabalha com dignidade e não produtividade. Eu provo isso. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 20. Jesus recebe os 70 discípulos e eles vêm contentes, falando dos espíritos que saem, dos doentes que são curados. Então Jesus nos ensina este princípio que eu falei para vocês, dignidade versus produtividade. E Jesus diz assim, em Lucas 10, 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Abre parênteses. Sujeitar espíritos, curar enfermos, pregar o evangelho, fazer isso, fazer aquilo. Produtividade, serviço, trabalho. Não se alegre pela produtividade do teu ministério. Mas Jesus continua. Alegrai-vos antes
por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Abramos parente de novo, dignidade, pois ninguém era digno de entrar no céu, mas ele pega um réu, ele pega um pecador, ele transforma e coloca essa pessoa que não era digna e torna ela digna e prepara um lugar lá. O evangelho do reino de Deus não trabalha com produtividade, não trabalha com título, não trabalha com cargo. Esse sistema é o sistema do mundo. É a política capitalista. É a política do mundo. O evangelho não trabalha assim. O evangelho nos coloca como complemento um do outro. Sabe o que me dói na alma? É eu ver irmãos dentro da igreja achando que pastor é melhor ou superior que ele. Achando que líder de departamento é melhor ou superior que ele. E se fôssemos falar dos dons, a irmã que revela, o irmão que revela lá, não, lá é canela de fogo, ele ora, o fogo desce. A irmã lá da intercessão, o irmão da intercessão, o irmão lá que cura, que faz paralítico levantar. Quem sou eu? Perto deles, eu não vou orar não, eu vou pedir para ele orar. A gente tem, infelizmente, essa maldição dentro da igreja. Aí vem Paulinho, meu amigo, e escreve aos romanos, para ensinar aos romanos, justamente uma cidade grande, capitalista, corrupta, hierárquica, colocava hierarquia social. Então Paulo escreve algo para eles, e lá no capítulo 12, verso de número 4, Paulinho escreve assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, mas é um corpo só. Importante, ele continua, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, completude de funções. Eu me completo em tu e tu em mim. E vice-versa. Aí ele continua, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí ele coloca o primeiro, porque é o dom da moda, parece que nunca saiu. Esse dom é o dom da moda, vigora, é o carro-chefe dos dons. Profecia, revelação, vou lá porque lá tem manto, tem o teu profeta. Eu vou lá falar com o profeta. Esse dom aqui não saiu da moda. Aí está lá, profecia, ele começa por ele. Paulinho era um cara esperto, deixa eu pegar os caras, por isso eu gosto desse cara. Aí ele continua, profecia, ele coloca aqui, depois, seja ela segundo a medida da sua fé. Mas aí Paulinho, agora falando de corpo, igualando todo mundo, ele compara outros dons. E ele diz assim, se é ministério, seja ministrar. O ministério, aquele que é ministro, tem o mesmo valor, o mesmo peso que aquele que tem o dom da profecia. Aí ele continua, se é ensinar, aquele que ninguém vê, no kids, no aconselhamento, porque os melhores sermões acontecem no público do não é no palanque, não é no palco, não é na palestra, é individual, tete a tete, olho no olho, é ali que acontecem os melhores sermões. Jesus também provou isso. Então, se é ensinar, e ensinar Paulo coloca como dom. Não é só profecia que é dom, ensinar também é dom. E o da profecia é igual a você que ensina. Ele falou, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Aí Paulo coloca outro dom, o de exortar. Sabia que exortar também é um dom? Parabéns, exortação. Você, exortação, é um dom. Ninguém busca esse, né? Só o do manto. Só o do labracanta, labrafai. Mas o de exortar ninguém busca. E é um dom que vale tão quanto o outro. Aí Paulo continua. E o que reparte? Olha só a generosidade. Partilhar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que administra com cuidado. O que exercita misericórdia. Olha só, misericórdia também é um dom.
E ele diz, com alegria, não menospreze o dom que há em ti. Não menospreze o dom que há em ti. É o que Paulinho escreve a Timóteo. Então, no reino de Deus, não importa o tempo, não importa quando começou a trabalhar, todos nós somos iguais e todos fazemos e completamos a obra do outro. Paulo não é melhor do que eu, porque Paulo não está aqui. Quem está aqui sou eu, e eu continuo o que Paulinho começou. E vice-versa, ele deu o pontapé inicial, e eu continuo no jogo. Então, não é porque o Evangelho não valoriza a produtividade que eu vou fazer o trabalho com relaxo. Pelo contrário, eu tenho que fazer com amor, com esmero, com dedicação, tendo a ciência que o meu trabalho é um complemento do trabalho do outro e que esse meu trabalho não me coloca na posição de ser melhor que o outro, mas ambos, juntos, nós conseguimos expandir o reino de Deus. Por isso que eu oro, e eu oro mesmo para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e Deus nos ajude a ter o foco no amor certo, na causa certa. Eu oro para que você e eu não venhamos valorizar pessoas pelo que ela produz, ou pelo título, ou pelo cargo que ela exerce, mas venhamos valorizar pessoas. Pessoas. Nós somos tendenciosos, não queria nem falar isso não, porque parece até que eu estou jogando uma indireta, mas não é. Quando a gente vai escolher alguma coisa, por exemplo, para ouvir, para edificar a nossa fé no YouTube, a gente sempre pega os famosos. Mas você que cultua de manhã, por que você não pega da tua igreja o irmão que pregou à noite? Porque o outro é o reverendo. Porque o outro tem não sei quantos milhões de seguidores. Porque o outro está na mídia. É assim que a gente se relaciona. Mas que Deus tenha misericórdia da igreja. E que nós venhamos nos relacionar com pessoas e não com o que ela tem a oferecer. E que Deus os abençoe.